Boa tarde, eu me chamo Ederson. Essa é a apresentação do sistema que foi desenvolvido durante a disciplina do Projeto Integrador 2. Começando sobre a explicação mais sobre a organização do código. Foi feito um repositório no GitHub, no caso, no repositório no GitHub que se chama Projeto Integrador 2. E a parte do desenvolvimento foi dividida em duas etapas, o back-end e o front-end. Além disso, tem essa terceira pasta no repositório, que ela se chama de docs, que é onde vai ter a descrição do projeto, o plano de contingência, a regra de negócio, e também tem essa pasta de diagramas, que no caso tem o diagrama de uso, o diagrama de classe, o diagrama de estado de máquina e o diagrama de pacote. No caso, isso aqui é como está organizado o back-end. Bom, aqui é o nosso arquivo de README, que ele tem alguns links mais importantes do projeto. Vocês podem ver aqui melhor visualmente aqui no GitHub, onde tem dizendo as tecnologias que foram utilizadas, que foi TypeScript para o back-end, Postgres para o banco de dados, foi usado Prisma como ORM do banco de dados, e no front foi usado o Angular. Esses são os links da documentação, da regra da disciplina. Esses links importantes são os links do repositório e o do protótipo da interface. Aqui é os diagramas para ficar mais fácil de acessar, e o plano de contingência. E no caso, as pessoas que participaram, que no caso desse projeto só foi eu que compôs o grupo. Bom, voltando aqui à parte do back-end. A gente tem a pasta do Prisma, que ela é criada quando você inicia o serviço do Prisma com NPM ou YARN. Antes disso, tem uma explicação rápida sobre o package.json, que no caso tem as nossas dependências e dependências de desenvolvimento, que no caso, como foi utilizado o TypeScript, a gente implementou o TypeScript como dependência de desenvolvimento, o TestNode, o Prisma.env e as tipagens das bibliotecas que a gente usou. A gente usou também o bcrypt para fazer a proteção da senha, o CORS, o Express para lidar com as rotas, o PG, que é do Postgres, e esse UP aqui é para os objetos. Bom, esse arquivo .env é onde está as configurações de ambiente. No caso, aqui é esse .env, .example, é um modelo das configurações que você tem que ter, que realmente as configurações são essas que estão no .env. E bom, vindo aqui para esse arquivo de esquema Prisma, é onde tem todo o nosso banco de dados. No caso, esse aqui, esse Generator Client, dizendo que é o nosso provedor, que no caso é o Prisma. Esse Data Source DB dizendo qual banco de dados a gente está usando e qual a URL dele, no caso o caminho. Que essa database URL ela está nesse arquivo .env. Aí aqui a gente começa com as nossas tabelas, que no caso Payments Methods é um enum para os métodos de pagamento, Card Types é um enum para os tipos de cartões, e Role Types é um enum para os cargos dos usuários. Aí a gente começa com a tabela de Models, ou com a tabela de User, que tem o ID, nome, username, password, e-mail, WhatsApp, avatar logo, role, isActivity, ela vai ser true se ele for um usuário que está ativo,
e false caso seja um usuário que foi desativado. Aqui tem um create deated e o update deated. E aqui são algumas tabelas que fazem uso da tabela user. Aqui é expenditure, que no caso seria as despesas. Segue o mesmo padrão, sendo que esse user ID é uma foreign key de user, que toda tabela ela tem quem é o usuário que cadastrou. Então, cada tabela tem uma foreign key de usuário, que significa quem foi o usuário que é o dono daquele registro, no caso. Aqui ela tem expenditure, ele tem categoria e método de pagamento. Se foi no dinheiro, se foi no cartão de crédito, no de débito. Cards é a tabela de cartões. Category é a tabela de categorias. E Revenue é a tabela de receita. No caso, a receita do mês que o usuário informa. Bom, saindo aqui do banco de dados, a gente tem essa pasta de... saindo da pasta do Prisma, a gente tem essa pasta de recursos, que aqui tem os arquivos de insônia, tem essa pasta de upload que não foi utilizada, no caso não subi nada para ela, e finalmente a gente tem o SRC, que é o Source, que aqui a gente tem o Service TS e o Web TS, que é onde tem as nossas configurações primárias para poder rodar o sistema. No Routes a gente tem todas as nossas rotas, tanto as rotas de cartões, de categorias, de despesas, receitas e usuários. E esse index é basicamente como a gente está chamando elas quando a gente usa o Insomnia. Essa pasta de DTOs é aqui onde tem as interfaces, os objetos que vão ser criados, os esquemas dos objetos que vão ser criados. E nesse index eu faço a importação de todos os arquivos. Esse database ele é as configurações do Prisma, as configurações de acesso ao Prisma no caso. E controllers é onde tem o controle de cada entidade. No caso, o controller dos cartões, onde eu tenho um history, que eu faço a criação de um cartão, sendo essa primeira validação do try-catch uma validação de se todos os campos vieram preenchidos, se os campos que são obrigatórios vieram preenchidos. Então eu faço um segundo try-catch onde eu verifico se aquele usuário existe, no caso o usuário que cadastrou o cartão, se ele existe ou não. Se ele não existir, o sistema retorna que o usuário é inválido. Caso ele exista, o sistema continua e faz o cadastro e verifica. Agora ele verifica se o cartão existe, para evitar de ter um cartão duplicado. Se o cartão existir, ele avisa que já existe um cartão com aquele número. Se não, aí sim ele faz o cadastro do novo cartão no sistema. Esse método de index ele retorna todos os cartões cadastrados, só que primeiro ele faz uma consulta de se o usuário que está fazendo aquela pesquisa ele existe ou não. No caso, se o usuário não existir, ele informa que o usuário não existe. Caso o usuário exista, ele verifica qual é a rota, o cargo do usuário, a role dele. Se for um administrador, o sistema exibe todos os registros. Caso não seja, ele exibe só os cartões que aquele usuário cadastrou. O método show, ele exibe um registro específico. No caso, eu passo o dado de qual cartão eu quero receber. Ele faz a busca e vê se o cartão existe ou não. Se o cartão não existir, ele retorna um erro. Se o cartão existir, ele retorna os dados do cartão.
A função de update, ela também tem dois try-catches. Um try-catch que verifica se os campos obrigatórios estão vindo, e um segundo try-catch que verifica se o cartão já existe, se o usuário que está fazendo essa operação, se ele existe, e no caso ele verifica, depois de todas essas verificações, caso ele passe em todas as verificações, ele atualiza aquele determinado cartão. E o método de destroyer, ele apaga um cartão. No caso aqui, ele troca o método de isActivity para false. Ele não apaga 100% do banco de dados. O registro continua no banco, só que o sistema troca o status dele para false. Categoria segue a mesma lógica, só que com a categoria ela tem os mesmos métodos de cards, só que com as lógicas para elas, no caso verificar se aquela categoria existe ou não. No caso do index, ele faz a mesma verificação do usuário, se é um administrador ou se não é, ou se é um usuário normal. Expenditure Controllers, ele também tem os mesmos métodos que seguem as mesmas lógicas dos outros dois já citados. E Revenue também segue a mesma lógica dos outros, com o método de storage para criar, o método de index para retornar todo, show para retornar um dado específico, update atualização e o destroyer para desativar aquele cartão, no caso. Aí aqui em Singing Control é o método para fazer o login no sistema. Ele recebe o username e o password, ele verifica se aqueles dados foram passados vazios. Caso um dos dois tenha passado vazio, ele informa, e então ele faz a pesquisa para ver se o usuário existe, e depois ele compara a senha, já que quando um usuário é criado, a senha dele é passada por uma hash no bcrypt. Então, o username existindo e a hash dando compatibilidade com a que está no banco de dados, o usuário consegue fazer o login no sistema. Como a senha ela está com uma hash, existe esse método de storage, que é o update password user control, que faz o update somente da senha, sem envolver outros campos. Aqui no caso, ele verifica a validação das senhas, ele pega o password e o ID do usuário, ele verifica se o usuário existe. O usuário existindo, ele pega e criptografa a nova senha, substituindo pela antiga. E aqui o user controller, ele faz os métodos básicos das funções, no caso os métodos CRUD, que no caso seria esse storage para cadastrar. O index, ele retorna todos os elementos naquela tabela, verificando se o usuário que está solicitando esse pedido é um administrador ou não. Show retorna o dado específico, como já citado nos outros. O update faz a atualização esse update faz a atualização dos dados menos a senha. Você pode ver que aqui em controle ele não passa a informação de password. E destroy, ele também desativa aquele usuário, no caso. E essa é a explicação sobre o back-end. Agora a explicação sobre o front-end. O front-end eu usei o Angular, usando o Angular CLI, no caso, que já criou a estrutura básica do projeto, trazendo o browser list, o edit config, git ignore,
esse AngularJSON, que é algumas configurações, sendo aqui que eu implementei nesses styles e nesses scripts o template admin LTE, o template do admin LTE no caso. Aqui é o arquivo de packed.json, onde tem as dependências e onde tem as dev dependências, sendo aqui algumas que foram implementadas manualmente, no caso essa ng current mask, essa ngx mask e esse ngx Trotsky, além do switch alert 2. Bom, aqui no arquivo de CSC a organização que foi feita, no caso essa environments, ele tem dois arquivos, um de produção e um de desenvolvimento, sendo aqui nesse de desenvolvimento colocado a API, o link da URL da API no caso. E aqui nesse app é onde está toda a parte do front, no caso esse components, ele é um botão. Esse aqui, esse app button, ele é um componente que foi feito para a tela de login, e ele é bem básico, no caso ele é um botão e tem uma ação de texto. Ele é um botão, tem um texto e tem a ação de um spin. Ele foi o único componente assim que a gente criou separado, que eu criei separado no caso. Os módulos, ele é basicamente as interfaces das entidades. Esse constant os enums, no caso, que já foi mostrado no back-end. E aqui no caso são as exportações, relacionamentos, nesses módulos. Pages foi criado duas. A tela de login, que ela é uma page, por si só, uma page sozinha no caso. E a main, ela é separada em mais componentes no caso. Que tem a main, que é o arquivo principal, que é onde é chamado todos os routes outlet, e o footer, menu sidebar e o header. No caso, começando pelo footer. O footer, ele é basicamente o nosso rodapé do projeto, que tem a versão do projeto, que no caso ela é controlada por esse arquivo LTS, que pega direto do package, que é importado aqui em cima, a versão do arquivo, no caso a versão que tem no package.json. Bom, o header é o nosso componente do topo, que é nele onde tem a parte das opções de usuários, que no caso seriam esse user drop, que tem duas opções, essa perfil e saída. Perfil não chegou a ser implementada. Saída, ele tem, quando você clica em sair, você aciona essa função sair, que essa função sair, o que ela faz? Ela limpa todo o local storage e redireciona você para a tela /login. Então, faz você deslogar do sistema. E por fim, da parte do main, do final desse, digamos, quadro, temos o menu sidebar, que é onde tem as nossas opções. No caso, esse cadastro ele vai ter o cadastro de usuário, receita, cartão, categoria, despesas, e esse outro item que a gente vai ver na frente, que é o relatório, ele teria os gráficos, mas também não chegou a ser implementado. Parte de gráficos. Agora a gente vem aqui no service. A parte da service, ela é onde tem todas
digamos, comunicações com o nosso back-end. No caso, a gente tem esse arquivo base, que é o api.serve, que ele tem basicamente a assinatura de todos os métodos. No caso, post, put, get e o delete. Aqui são todas as, digamos, assinaturas básicas que a dependência HTTP Client nos fornece. Aqui esse cards service é onde tem os métodos de storage, index, show, update, destroy dos cards, no caso. Aqui são os métodos e aqui são como eles são passados, no caso, os caminhos e os parâmetros. Category é a mesma coisa. Expenditure é a mesma coisa. Revenue é a mesma coisa. E user tem a diferença desses dois métodos particulares, que no caso é o update password para atualização da senha e o access system, que é o login, basicamente. Bom, saindo desse service, a gente tem a pasta de viewers, que eu separei elas pelos itens que tem no menu sidebar, no caso cartões, categorias, despesas, receitas e o usuário. Recapitulando, que eu tive que fazer uma pequena pausa aqui no vídeo, professor. Esses daqui são as nossas interfaces, no caso, e cada uma delas ela é juntada, digamos, 3 telas. Esse cards, que são as telas que tem a data table, a tela de exibição dos dados registrados, que todas as telas são basicamente compostas por esses 4 arquivos. No caso aqui é o nosso arquivo HTML que tem a tabela. Esse arquivo de SCSS é onde está o CSS daquela tela, e o TS é onde está a lógica, que aqui a gente tem o método de get, que ele puxa todos os dados de cartões, no caso. Esse onEdit, que redireciona para a tela de edit. O onDelete, que ele exibe um modal perguntando se o usuário deseja realmente excluir aquele registro. FilterCard, ele é basicamente uma função que faz o filtro daquelas informações para a pessoa digitar uma informação específica que esteja procurando. Esse new é o formulário de cadastro, que por sua vez também tem um CSS e um arquivo de controle. O arquivo de controle dele tem esses imports aqui, no caso, tem essas configurações. No caso, esse card form é os campos que são precisos, e esse validators .compose, validators to crime, são os campos que são obrigatórios serem preenchidos. Esse check type cards, credit, caso for igual a credit types é falso. O que é que ele é basicamente? Ele oculta alguns campos aqui que não são necessários nos cartões de débito, certo? Esse register é basicamente a função de cadastro, e esse blank required é quando o campo que era obrigatório não foi preenchido, ele dá um alerta aqui dizendo que aquele campo deveria ser protegido, ou aquele campo deveria ser preenchido. Essa lógica ela se segue em category, que também está separado desse modelo, expand também, revenue e user. Além disso, a gente tem esses arquivos comuns que eu deixei para apresentar por último, que no caso esse app.routing.modules.ts são basicamente o import de todas as telas que foram criadas, de todas as views que foram criadas,
E aqui é feito a definição de qual URL chama cada um desses módulos. Esse App Components, ele é basicamente o que é renderizado, que, como eu mostrei aqui no main components, ele é basicamente o que aparece nessa tag routes outlet. Ele é responsável por isso. Aqui é o CSS desse arquivo, no caso digamos, da tela principal. Aqui a única mudança que teve foi esse title, que foi colocado no projeto integrador. E o app.modules são todos os imports aqui é o import de todas as telas e componentes que foram criados, quanto de todas as libs que foram usadas para configurar o front-end, como as libs de moedas, de máscaras de configuração, como form módulos, que é para os formulários, reactive form módulos, que é para os formulários reativos. Aqui é basicamente uma configuração da máscara monetária. E basicamente essa é a apresentação também sobre o front. Bom, agora a apresentação mostrando o front-end, no caso em execução. Só rodar o back. O back já está rodando, agora eu vou rodar em frente. No caso, o banco de dados que eu estou usando, como eu estou usando TypeScript, estou usando Postgres e estou usando o Prisma para gerenciar. Então eu vou mostrar aqui. O banco ele está totalmente zerado, certo? E para começar pronto, o front também está executando. E para começar a demonstração, eu vou inicialmente cadastrar um cliente pelo Insomnia. Pronto, vou cadastrar a Bruna, o admin ela vai ser o administrador. Eu vou agora cadastrar ela. Pronto, o usuário cadastrado com sucesso. Na hora que eu venho aqui no Prisma, que é o F5, eu tenho o usuário da Bruna cadastrado. Vou entrar aqui. Eu não tinha limpado o local storage, por isso que já entrou de primeira, assim que eu cliquei. Admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos aqui botar para acessar. Se eu vier aqui em Application, Local Storage, eu vou ter o meu usuário, o meu level, que no caso é o administrador, que acessou, e esse ST aqui, que no caso ele ainda não está, ele não faz nenhuma diferença. O que ele teria é mais ou menos dizer que o usuário está logado, porque eu não cheguei a implementar o JWT, que eu iria implementar para proteger as rotas, no caso. Bom, esse aqui é o nosso menu sidebar, ele é recolhível, basicamente. Nesse cadastro, a gente tem um modo cadastro e um modo relatório, que no caso o relatório não chegou a ser implementado. E o cadastro a gente tem começando pelo usuário. No caso aqui
tenho os dados dessa conta, que no caso é a Bruna. E agora eu vou cadastrar um outro usuário, tá? Vou cadastrar o usuário Pedro. No caso, o login do Pedro, a senha dele é 1, 2, 3, 4, 5, 6. O cargo dele, ele é um cliente. Eu não vou colocar no avatar, eu vou colocar aqui o número dele. 7, 3, e o e-mail agora eu vou salvar. Pronto. Aqui, como eu sou o usuário, eu consigo ver os dois usuários, basicamente, a Bruna e o Pedro. Todos os menus, eles estão feitos para agora, no caso, para só aquele usuário ver, e caso seja o administrador, ver todos. Então, no caso, eu vou cadastrar uma informação em todos com o administrador, e depois eu vou mostrar o que o cliente, o Pedro no caso, conseguiria ver, e vou cadastrar com o Pedro e mostrar o que o administrador conseguiria ver. Aqui, cadastrar uma receita de 1.200. Receita, cadastrar agora um cartão. Esse aqui é o cartão de débito e a bandeira dele é Mastercard. Cadastrar uma categoria, no caso cadastrar casa. E agora criar uma despesa. A despesa, no caso, eu vou botar mercado. O valor eu vou botar 1.000. A data hoje. Categoria casa. Forma de pagamento eu vou botar cartão de débito. Parcelas 1. E eu vou botar que está pago. E salvar. Pronto. Então todos os módulos eu basicamente cadastrei um registro sendo o administrador. Agora eu vou fazer o logout do sistema. Vou entrar com o usuário Pedro. E o Pedro em usuários, ele só consegue ver ele só consegue ver as informações dele e só consegue alterar a senha dele. Ele não consegue nem apagar e nem editar o registro dele. No caso, isso só quem faria seria o administrador. Em receita, ele também não consegue ver as receitas que o administrador cadastrou, ou outro cliente. No caso, eu vou cadastrar aqui uma receita de R$1.700. Salvei. Eu posso também editar essa receita, no caso, tipo, agora ela é 1.705. Salvar e ele atualiza, tá? Os outros campos também. E agora eu vou sair, fazer o logout. Vou entrar com o administrador. E agora o administrador ele consegue ver todos os usuários e cadastrar um novo. Também pode editar e deletar, além de trocar a senha dos usuários. E a receita eu consigo ver. Aqui eu cadastrei e aqui o Pedro cadastrou. Então basicamente é assim que o sistema está desenhado. Obrigado pela atenção.